Olá, meu nome é Regiane Quadro, sou consultora da Quadro Consultoria e especialista na área de segurança dos alimentos. Hoje eu vou passar para vocês, nessa pequena aula, algumas dicas para montar um manual de boas práticas em serviços de alimentação. Esse manual ele está estabelecido através da regulamentação técnica da Anvisa, né, através de uma legislação específica para serviços de alimentação. Qual é a garantia que você tem em montar um manual de boas práticas, né? É saber como é que está a sua manipulação, saber como seus funcionários estão atuando dentro de uma cozinha, verificar se os controles de higiene e os controles de manipulação estão seguros, né? Saber que o alimento ele vai ser consumido de forma segura pelo consumidor e que você não vai ter problemas. Esse manual de boas práticas ele é exigido através de uma legislação federal, né, estabelecida pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através do Ministério da Saúde. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa legislação e comentar como é que a gente pode ter ali os primeiros cuidados para realizar esse manual de boas práticas. Então, boas práticas são controles através de procedimentos reconhecidos internacionalmente como essenciais para garantir a segurança e qualidade dos alimentos para o consumo. Então, a gente tem aí um controle que o alimento vai ser manipulado de forma segura, e esse controle, sim, ele é realizado através de um código alimentar, Codex Alimentários, que é realizado através de pesquisadores, especialistas, microbiologistas, para que essa segurança seja a mais eficaz, né? A gente tem uma condição de manipulação de diminuir esses riscos e o alimento ser higiênico e de qualidade para consumo. Então, a gente tem essas boas práticas através desse código. E é um documento, né? Um documento escrito, né? Onde estão descritas as atividades que a empresa executa a manipulação com segurança e qualidade e descreve as condições e atividades adotadas para atender esses requisitos. Então, nós temos os requisitos mais importantes, que são os procedimentos operacionais padronizados, que têm uma estrutura de controle que é importante para que seja verificado e seja monitorado esses problemas que podem acontecer no dia a dia de serviço. Mas para isso você precisa ter um pouco de conhecimento do seu negócio, né? Entender a legislação, saber como é que deve ser aplicado esses procedimentos. Então, a primeira parte muito importante é você ter esse conhecimento, né? Saber o que você vai, se você já tem esse empreendimento ou se você vai realizar esse empreendimento, você precisa saber e fazer um planejamento estratégico do seu negócio e dentro desse planejamento estratégico também realizar todos esses processos que devem ser atendidos pela legislação. Tá? Então, para conhecer o seu negócio, você tem que saber primeiramente com o que você quer trabalhar, né? Se você quer trabalhar numa cozinha de um restaurante, se você quer trabalhar com um food truck, se você quer trabalhar só numa confeitaria, qual seria essa condição de serviço. Então, a primeira situação é a localização, né? Onde é que você vai estar construindo esse seu empreendimento? Ou se você já tem um empreendimento, como é que está a localização dele, né? Perante a segurança alimentar, a localização é importantíssima para que a gente tenha ali um cuidado, né, com as outras demais situações de negócio, que seriam as vias de acesso, a condição de edifícios e instalações e também as condições de equipamentos e utensílios. Então, a localização é o primeiro fundamento que a gente deve ter aí de controle. Depois, a questão das vias de acesso, né? Se for uma cozinha fixa, né, a gente tem a situação da via de acesso, um controle um controle que a gente deve ter em relação a resíduos, lixo, a questão também de pragas.
que a gente tem que ter de controle. Mas se for um food truck, que ele é uma cozinha móvel, também é importante a gente saber onde é que vai instalar onde vai localizar e onde vai instalar esse food truck, né? Hoje a gente tem já bolsões, né, de localização específica para esses food trucks já com uma estrutura bem adequada, em que a gente tem o trabalho, o tratamento do lixo, a gente tem a condição também de fluxo de clientes, né? Então a gente tem uma condição um pouco mais adequada, né, e própria para poder estar trabalhando com esse tipo de alimento. Outra informação importante é saber sobre o edifício e as instalações. Saber que todas as instalações elas têm que estar adequadas, facilitando sim a higiene, facilitando o processo de limpeza, né, garantir que não deixe resíduos, que essas superfícies, né, das instalações elas sejam adequadas, e que também não tenha problemas de estrutura que possa quebrar, que possa rachar, que possa mofar, né? Então a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de instalação. Se for uma instalação nova, a condição de organização é muito mais fácil. Mas se for uma instalação já antiga, aí tem que ter a adequação de parte hidráulica, de parte elétrica, de exaustão, né, de controle, né, de gás, né, e isso é importante para que também tenha, além do cuidado da higiene do alimento, a gente também tenha cuidado com as pessoas que estão trabalhando lá. Os equipamentos e utensílios também têm que ser adequados para uso, né? Existem algumas regras importantes da vigilância sanitária que fala sobre a obrigação de ter uma exaustão, uma coifa, para que minimize o calor do serviço de alimentação, que também minimize o cheiro, né, dos alimentos, cheiro das gorduras. Isso é importante para que também tenha um bom desenvolvimento. Outra coisa muito importante também é em relação ao fluxo, né, de pessoas, fluxo de produção dentro dessa estrutura. Numa cozinha fixa, a gente tem um pouco mais de controle, né? Porque geralmente é uma cozinha um pouco mais ampla, que você trabalha com mais de 5 funcionários, você tem aí uma estrutura que você consegue fazer com que os equipamentos se movam e que você coloque um fluxo bem linear, um fluxo bem contínuo, que não tenha problema de contaminação cruzada. Já um food truck, você tem que ter aí um controle um pouco mais rígido, porque é uma instalação bem pequena, minúscula, geralmente é de 2 a 3 funcionários no máximo trabalhando dentro desse ambiente. Então, todos os equipamentos e todos os utensílios devem estar adequados, né? O fluxo tem que ser muito limpo, né? Um fluxo bem contínuo para que não tenha um problema de contaminação cruzada. E aí os equipamentos também têm que ser próprios para esse tipo de manipulação, né? Então, se você trabalhar com pastel, você vai ter que ter fritadeiras, vai ter que ter coifas, né? Se você tem uma montagem de uma pizza, você vai ter que ter as cubas ali que vão ter todos os ingredientes, e essa temperatura também tem que ser controlada. Você vai ter dentro dessa estrutura, você vai ter que ter uma pia exclusiva para higienização das mãos. Num lugar fixo, você tem um pouco mais de estrutura para poder estar colocando uma estrategicamente colocada, uma pia estrategicamente colocada para higienização das mãos. Já no food truck, você tem que adaptar a isso, né? Então, tem que também ter essa estrutura adequada também para a higiene, para ter o fluxo de pessoas e o fluxo de manipulação correta. Tá? Então, entender um pouquinho o que vai ser o seu negócio, tá? A legislação que a gente comentou, né? Então, nós temos uma legislação federal, né, através da Anvisa, que é a RDC 216 de 2004. Então, essa resolução é um regulamento técnico que fala sobre as boas práticas de manipulação em serviço de alimentação. E essas boas práticas devem ser realizadas através de procedimentos, que são os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, que precisam ser feitos os controles necessários para diminuir os riscos de contaminação.
Também a gente tem legislações estaduais, legislações municipais que são pertinentes à parte de manipulação de alimentos, mas claro que deve ser acatada e a Vigilância Sanitária e os fiscais acatam a RDC 216 de 2004. Os procedimentos, né, operacionais, esses são controlados, a gente tem aí como um processo escrito, né, um procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização das operações rotineiras específicas na produção, manipulação, armazenamento e distribuição dos alimentos. Então, esses procedimentos são justamente para facilitar, através de registros, através de planilhas de controle, através de fichas de controle, para que os alimentos sejam levados ao consumo de forma adequada. Como é que é a estrutura desses procedimentos operacionais? É uma sequência, né, que a gente tem aí em relação aos procedimentos que são importantes para que a gente tenha aí conhecimento. Para um serviço de alimentação, nós temos 4 procedimentos operacionais que devem ser realizados. Então, seria o controle da água, a higienização ambiental, que envolve o controle da higiene das instalações, dos equipamentos e utensílios, o controle do lixo, o controle de água, né? Então, nos procedimentos operacionais, a gente tem ali como o controle da água, o controle da higienização, o controle de higiene pessoal e o controle de pragas. E cada um desses procedimentos segue essa sequência de controle. Então, primeiro, o objetivo daquele procedimento, né, como é que ele vai ser realizado, qual é o objetivo, qual é o que deve ser minimizado com esse procedimento operacional. O campo de aplicação, né, onde é que vai acontecer esses procedimentos, esses registros, esses monitoramentos, essas verificações. Responsabilidade, né, quem é responsável pelo controle, quem é responsável pelo monitoramento, pela verificação, quem é que vai chegar num funcionário ou numa situação ali de uma empresa que for contratada, que vai lá e chegar e dizer, olha, não foi feita de modo correto, está não conforme e precisa ser refeito. A descrição, né? Então, a descrição do procedimento seria quais são os controles que vão ser realizados naquele procedimento. Então, aqui um exemplo. Nós temos o controle de água, né? Então, na descrição, você vai colocar, nessa estrutura da descrição, você vai colocar a parte de onde essa água é captada, se é de uma rede pública, se é de uma rede própria, como é que vai ser reservada, quais são as caixas da água, se é de fibra, se é de plástica, qual é a quantidade de água ou quantidade de caixas que você tem ali para poder fazer a manipulação, para a própria estrutura física. Você vai comentar sobre a questão se a empresa tiver filtros externos, internos, como é que vai ser feita a troca do elemento filtrante, onde está instalada, controle da potabilidade, se você tem uma captação própria, você tem que fazer as análises laboratoriais de microbiologia e de físico-química para determinar se essa água ela está própria para consumo. Então, na descrição você vai colocar essas informações pertinentes ao procedimento. Depois, o monitoramento. Então, o monitoramento é aquele que você vai colocar, né, através de uma planilha, você vai colocar se realmente aquelas descrições que estão ali no procedimento estão sendo feitas. Então, geralmente é uma pessoa que faz um controle através de um registro, e esse registro monitora todas as descrições desse procedimento. E aí, nesse monitoramento, nessas planilhas de controle, a gente tem as ações corretivas, né? Então, a gente pode ter no monitoramento uma não conformidade, né? Por exemplo, a caixa d'água tem que ser tampada, não pode ter infiltração, nem rachadura. E aí, no monitoramento, quando uma pessoa vai fazer o monitoramento, esse responsável, ele verifica que a caixa está com a tampa aberta. Né? Então, é uma não conformidade. E aí, as não conformidades devem ser tratadas através das ações corretivas. E qual seria a ação corretiva? É um funcionário ser resignado para poder estar colocando a tampa na caixa d'água, ou adquirindo uma nova tampa, ou adquirindo um novo reservatório, né, para que aquela não conformidade seja agida de forma correta.
E depois nós temos a verificação, né? O monitoramento dos registros você pode ter praticamente tudo conforme, mas se tiver uma não conformidade, ela precisa ser corrigida e através da verificação você vai ver realmente se foi corrigida, né? Então a gente tem aí um processo em que você vai estar lá verificando se realmente está acontecendo. Depois, se não estiver acontecendo, você terá uma ação corretiva e aí depois verificando se realmente aquilo foi feito de forma correta. E os registros, né? A gente tem os registros que são daquele procedimento que precisam ser construídos de forma clara para que seja controlada de forma segura. Então, esses procedimentos, essa sequência da estrutura do procedimento é feita para todos os procedimentos operacionais. No caso de serviço de alimentação, são os 4 procedimentos. Bem, isso aqui foi algumas dicas, né? Então, o que é importante vocês entenderem é que eles precisam ser feitos, né? Para que você também tenha controle, para que você também tenha uma ação conforme se não tiver de acordo. E é importante que seja feita de forma clara, de forma segura, para que todos entendam, para que todos sejam treinados para que seja feito de forma correta, para que você tenha uma diminuição aí ou, né, um controle da segurança dos alimentos que você vai estar manipulando e comercializando. Se você quiser mais dicas sobre esse assunto, e se você quiser, eu preciso montar um manual de boas práticas, eu preciso de montar os procedimentos operacionais, mas eu não tenho ideia como é que começa, como é que termina, eu não tenho tempo, então você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai lá fazer um diagnóstico na sua empresa e dependendo desse diagnóstico, a gente pode estar montando um manual de boas práticas e os procedimentos operacionais na sua empresa. Então, você tem aí o nosso contato, que é regiane@quadroconsultoria.com.br. Você também tem outras dicas na nossa página, né? A gente está dando essas mini aulas, mas também a gente pode estar, mais futuramente a gente vai estar colocando outros assuntos pertinentes à segurança dos alimentos. Então, acesse a nossa página www.quadroconsultoria.com.br ou também acesse o nosso Facebook, curte lá, que a gente vai ter sempre colocando informações relacionadas à segurança dos alimentos. Muito